Oi, eu sou a Grace do Biscoito Literário e sejam todos muito bem-vindos à segunda parte do Redescobrindo o Labirinto de Fogo. Pra você que caiu agora de paraquedas no canal e não sabe o que tá acontecendo, deixa eu explicar aqui rapidinho. Como a Torre de Nero, né, o quinto e último volume da série das Provações de Apolo tá chegando aqui no Brasil em novembro, eu decidi então iniciar uma série aqui no canal resumindo todos os livros das Provações de Apolo. A gente já tem vídeo do Oráculo Oculto, da Profecia das Sombras e não, assim, completando o Labirinto de Fogo, mas a gente tem da primeira parte do Labirinto de Fogo. Eu fiz uma playlist que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né? Eu vou deixar aqui nos cards, em algum lugar para poder você conseguir acessar, tá bom? Mas é aquela coisa, né? Sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo, porque, né? Assim, eu falo demais e não queremos um vídeo muito longo e nem muito cansativo. Tudo bom? Onde é que foi que a gente parou aqui, mano? Cadê meu roteiro? Ah, sim! Lá na parte lá do... Ah, sim, lá em Santa Bárbara, né? Pois é, paramos em Santa Bárbara. Apolo e Meg, né, estavam lá no bote, né, esperando pelo Jason e pela Piper. Eles estavam achando muito estranho, né, porque Jason e Piper estavam demorando demais. Por isso que Apolo e Meg decidem investigar. E, mano, eles são capturados pelos Pandai. Que pra você que não sabe, Pandai é aquele bicho, né, com orelhas enormes e 8 dedos em cada mão e em cada pé, né, e um monte de pelo assim no rosto. Pandai são esses bichos aí, né, que na verdade esses bichos são da Índia. Como é que eles foram parar nos Estados Unidos, ninguém sabe, né. Os Pandai então levam, né, Apolo e Meg, tipo, eles levam Apolo e Meg voando assim, tipo, que nem Dumbo, sabe, batendo as orelhas. Então assim, né, Apolo e Meg são levados até um dos iates ali do Imperador. E nisso eles encontram Jason e Piper completamente feridos. E assim, o Apolo meio que conhecia os Pandai, sabe? Tipo assim, o Apolo ele conhecia ali um pouco daquela espécie. Então assim, o Apolo sabia, né, que os Pandai eram muito sensíveis em relação aos segredos deles, sabe? Tipo, eles tinham muito receio de alguém ouvir as coisas que eles falavam, né? O Apolo, sabendo disso, ele começa ali a blefar com os Pandai. Daí, por fim, a Meg fala, né, que vai revelar um grande segredo para os Pandai, né, e os Pandai vão tudo na onda da Meg, e a Meg vai e fala, tipo assim, ó, mas eu só vou contar pra vocês, eu tenho certeza que não tem ninguém aqui escutando. Aí a Meg, né, consegue aí convencer os Pandai a levar ali todo mundo, tem um outro iate lá. Os Pandai também, né, lá no meio do falatório, eles acabam revelando demais, e eles falam qual era o iate que tava o Imperador e qual era o iate que estavam os sapatos do Imperador. Eu esqueci de mencionar no vídeo passado, né, mas assim, eles também estavam atrás ali, né, das Calígulas, das Calígulas, ou de Caligai. Tinha ali os sapatos do Calígula, que eram sapatos mágicos. Enfim, o Apolo precisava ali dos sapatos, né, pra poder ele conseguia entrar no Labirinto de Fogo. Ele conseguia ali se situar ali no Labirinto de Fogo. Aí, cara, rola toda uma luta lá, né? A Meg vai falar que vai revelar um segredo, mas na verdade o segredo eram as espadas gêmeas, né? Que ela convoca suas espadas e parte pra cima dos Pandai. No meio de toda aquela confusão, o Jason também invoca um relâmpago que acaba chamando a atenção, né? Chamando a atenção demais. Meu Deus, Jason. Enfim, né? A gente releva o último relâmpago que o Jason invocou. Desculpa. Aí o Apolo vai, né, e fala pra Meg poupar o Clave. O Clave era um dos Pandai ali, né? E assim, o Clave, que assim, tipo assim, singular de Pandai é Pandus, tá? Então assim, o Pandus Clave era muito jovem, era muito ingênuo, ele nem sabia pegar direito em arma. Ele tava, tipo, ali no lugar errado, na hora errada. Tá entendendo? Então assim, o Apolo reconhece isso e pede ali pra Meg poupar a Clave, né? E o Clave era tão fofinho, sabe? Queria até ter aula de música com o Apolo. Acho que eu bati no microfone sem querer. É nesse momento, então, que eles se separam, né? Meg e Jason vão atrás do Calígula, enquanto que Apolo e Piper vão atrás ali dos sapatos do Calígula. E Apolo e Piper vão andando assim, tipo, de iate em iate. E assim, de vez em quando eles fazem aquela pequena apresentação, cantam, dançam, etc, né? Pra poder conseguir ali despistar os mercenários e os outros guardas, né, que também estavam lá. Apolo então fala, né, pra Piper que eles precisavam fazer ali uma pausa, né, porque o Apolo precisava
cuidar dos ferimentos da Piper que estavam muito feios. Então assim, eles param ali em um dos iates, né, e conversam. A Piper também fala aí pro Apollo sobre os reais motivos pelos quais ela terminou com o Jason. Daí eles chegam no iate, né, que é no iate dos sapatos, e mano, tinha um monte de sapato lá. Ah, vá, é mesmo? Eles acham, né, ali os sapatos do imperador. Nesse momento o Clive chega completamente desesperado, né, falando ali que Jason e Meg tinham sido capturados. E cara, adivinha só quem aparece depois? Isso mesmo, Incitatus. Incitatus aparece, né, derruba Clive, dá um coice na Piper, ou ele derruba a Piper com uma mesa? Não me lembro muito bem, né, mas enfim. Ele deixa ali a Piper inconsciente e ele obriga o Apollo a subir nas suas costas junto com Piper, né, carregando a Piper, que assim, o Incitatus ia levar ali todo mundo até o imperador. E mais uma vez eles vão indo de iate em iate. Também tinham ali alguns guardas pandai, né, só pro caso do Apollo tentar fazer alguma gracinha. Eles vão andando, até que eles chegam, né, no iate de número 14. Cara, no iate tinha um monte de planta, sério, tipo assim, um monte de erva venenosa, sabe? E assim, tinha até ali uns guardas que estavam como? Presos nas plantas. Aí o Apollo, pô, se lembra da Meg e pensa, pô, Meg deve ter feito isso tudo, né? Deve ter feito todo esse circo aqui. Pelo menos eles caíram atirando. Nisso que eles chegam no iate de número 14, eles encontram toda uma turma lá. Além, né, dos soldados e dos outros guardas pandai, também havia ali Calígula, Medeia e Jason e Meg. Só que Jason e Meg estavam presos em duas colunas assim de vento. E mano, Calígula é chato demais, sério. Tipo, mano, ele quer acordar a Piper só pra poder ficar ali zoando com a Piper, tipo, provocando a Piper, sério, insuportável. É exatamente isso que ele faz, né? Ele acorda ali a Piper. Calígula começa aí a falar demais, fala pra caraca, sério, meu Deus. Então assim, é nesse momento aqui no livro que a gente descobre que manter Jason e Meg presos naquele casulo de vento estava exigindo muito esforço da parte de Medeia. Então assim, o Apollo percebe isso, enfim, o Apollo fica ali ligado, né? E o Calígula continua falando. Inclusive, eu não sei o que dá na cabeça dele, que ele se defende. Ele fala que ele não era doido, que ele não era cruel, né? Amado. Aí ele fala, só levo a sério o que as pessoas falam. Se você me prometer sua vida, seu coração, sua riqueza, bem, qualquer promessa tem que ser sincera, não acha? Isso aqui é o Calígula falando. E ele ainda acrescenta, veja sua amiga Piper, por exemplo. Ela só queria passar um tempo com o pai e se ressentia muito da carreira dele. Então sabe o que eu fiz? Acabei com a carreira dele. Olha a mentalidade da pessoa. A Piper então tenta usar o charme contra o Calígula, mas o Calígula percebe, o Calígula é mais rápido, ele dá um soco na boca da Piper, mano. E aquela coisa, né, faltava pouco ali pra Medeia e Calígula começar aí, né, os preparativos pra poder pegar a essência do Apollo, olha só. Então assim, o Apollo, vendo aquela palhaçada ali, o que ele pensa? Vou me matar. E não é exatamente isso que ele faz, mas assim, ele tenta, né? Pelo menos tentou. Apollo pega uma flecha da sua aljava, né? Ele aponta assim a flecha na direção do coração dele e ele fala que ele ia se matar. Só que, cara, de todas as flechas que o Apollo podia pegar ali na sua aljava, tinha que ser a flecha de Dodona, né? E claro que a flecha de Dodona fica completamente ultrajada, né? Por estar ali sendo usada como um mísero projétil. E o Apollo, cara, o Apollo tenta se matar. Só que, mano, a flecha de Dodona desvia, sabe, tipo, do coração dele. Então, assim, o Apollo fica lá caindo, morrendo de dor, etc. A Medeia e o Calígula ficam completamente surpresos, né, porque eles não esperavam que o Apollo ia fazer aquilo, achavam que o Apollo tava ali blefando. Então, assim, cara, Medeia e Calígula correm ali, né, pra poder socorrer o Apollo, porque o Apollo não podia morrer, porque senão como é que eles iam fazer ali o feitiço, os negócios, tudo pra poder pegar a essência do Apollo? Não tinha como. Voodoo é pra Jacu. E claro que nesse momento de distração aí, né, da Medeia, porque não tinha ninguém ali controlando os casulos de vento, o que acontece? Jason explode tudo. Jason Grace acontece. Mano, e o Jason canaliza a explosão pra cima, pra baixo, pros lados. Todo mundo sai voando, né? A Meg também sai voando. E o Apollo ali, mesmo sentindo muita dor, mas assim, o Apollo ele consegue gritar pro Clive. Nossa, mano, parecendo cebolinha. Então assim, o Apollo consegue gritar pro Clive, né, pro Clive voar e salvar a Meg.
E, cara, nesse momento, no meio de toda essa confusão, a Piper parte pra cima da Medeia, né? E o Jason vai pra cima do Calígula. Pois é, e é nesse momento, né, que o Jason morre, enquanto que tava ali, tipo, o Jason e Calígula lutando, tinha uns Pandae, assim, no alto, sabe? Eles estavam atirando um monte de flechas, e várias dessas flechas pegaram, assim, nos braços e nas pernas do Jason. Antes de morrer... Eu tô nervosa. Antes de morrer, o Jason, tipo, vira pro Apollo, né? Ele fala, né? Fujam, lembre... né, pro Apollo, né, pro Apollo ele se lembrar da promessa que ele tinha feito pro Jason. E, cara, é nesse momento, né, que o Calígula desce a lança. Por que eu tô rindo? Eu tô nervosa. Então, assim, é nesse momento que Calígula desce a lança nas costas do Jason e o Jason morre, né? Inclusive, eu pintei a minha unha de preto, em sinal de luto pela morte do Jason, então... Agora, esse capítulo com certeza foi o capítulo mais triste do livro inteiro, né? Porque, assim, eles voltam ali pra uma praia, né? Que ficava, tipo, perto da casa da Piper. E nisso que tá todo mundo ali na praia, todo mundo em choque, né? Todo mundo, eu digo, só a Piper, o Apollo, a Meg e o Clive. O Clive também foi junto, né? Inclusive, o Clive tava ali dedilhando no quelele de combate do Apollo, né? O Tempestade, o cavalo do Jason, tinha ido buscar o Jason, né? E nisso tá todo mundo pensando que, pô, o Jason não morreu, o Jason tá vivo, né? A Tempestade chega, né? E todo mundo tem aquele misto de esperança, né? Só que não demora muito pra todo mundo perceber que o Jason tava morto, porque, assim, o corpo que tava ali nas costas de Tempestade não se mexia. E nisso, a Piper fica completamente louca, ela grita na cara do Apollo, ela manda, né, o Apollo ir embora, fala que tudo aquilo tinha sido culpa do Apollo. Enfim, né? Daí, eu não tô chorando, né? Porque o meu nariz tá coçando. Tô aqui fazendo palhaçada, mas assim, no momento, sabe? Quando eu li esse livro, caiu uma lágrima assim, né? Enfim, Apollo, Meg e o Clive deixam ali a Piper, né? Junto com o corpo do Jason ali na praia, né? O pai da Piper também chega pra poder ali, pô, consolar a filha, né? Eles ligam pra emergência, etc, né? A névoa faz ali o seu trabalho, então o pai da Piper pensa que tudo aquilo foi por causa de um acidente de surf. Apollo, Meg e Clive voltam pra Italis, né? E nisso já é convocado o quê? A terceira reunião dos espíritos da natureza. A reação do treinador Hedwig, cara, com a morte do Jason foi assim... Foi a reação mais inesperada de todas. Sério, porque eu pensava que o treinador Hedwig também ia surtar, que ele ia gritar na cara do Apollo. Só que assim... Mano, o treinador Hedwig, tipo... Ele não fez nada disso, sabe? A reação dele foi completamente contrária. Ele ficou muito melancólico, assim, muito triste, muito assim abalado com aquela notícia que pareceu que ele não tinha nem forças pra poder gritar e esgoelar na cara de ninguém, sabe? O Apollo, né, se lembra do que a Sibila tinha lhe dito, que ela falou o seguinte, né? A empreitada talvez não pareça valer a pena, e não tenho certeza de que valha, mas você tem que vir. Precisa manter todos unidos, mesmo sobre a dor do luto, né? Esqueci de falar, né, mas assim, a morte do Jason não foi em vão, né, porque eles conseguiram ali pegar os sapatos do imperador, então já no dia seguinte eles iam partir pro labirinto, né? E o Apollo ia usando os sapatos ali do Calígula. Só que antes de eles partirem, o Apollo flagra a Meg com o Josué, né? Mas assim, não tava acontecendo nada demais, eles só estavam conversando. O Apollo chega ali na Meg, né? E ele percebe que os brotinhos que a Meg tinha plantado já estavam crescendo, né? Esses brotos se tratavam das Melíades. Eu esqueci de falar mais uma vez, né? Antes de eles, tipo, partirem ali pra escola do Jason, a Meg tinha plantado umas sementes que o pai dela tinha dado pra ela. E essas sementes aí eram as Melíades, e as Melíades foram as primeiras Dríades, né? Que nasceram ali do sangue de Urano. Apollo, Meg, Grover e Clive vão então na direção ali do labirinto, né? E assim, eles vão, né, por uma outra entrada ali, né, no labirinto que o Clive falou, né, que tinha, né? Eles chegam então num zoológico abandonado e entram numa jaula de urso. Clive fica lá fora, né, de vigia, e o Grover consegue abrir ali toda uma passagem, né, com a sua flauta. Inclusive, o Clive fica lá fora, né, com o quelele de combate do Apollo, porque assim, o Clive
tava completamente apaixonado pelo ukulele, né? Tava ali como? Tentando tocar. Só tentando mesmo, né? Eles descem, né, no labirinto. O Apolo calça ali as cáligas. E, mano, assim que o Apolo calça ali os sapatos do imperador, quadrados surgem, né, no chão ali abaixo deles, né? E eles percebem que aquilo ali ia ser um jogo de tabuleiro, né? Ia ser aí uma brincadeirinha de enigma, sabe? De perguntas e respostas. E era uma forma, né, da Sibila guiar ali todo mundo até ela. Apolo, Meg e Grover, né, vão ali resolvendo os enigmas e tudo mais. E as respostas meio que formavam versos de profecia. Inclusive, um dos versos aparentemente dizia: Apolo encara a morte. Eles chegam então no fim de um túnel, né? Daí eles vão andando e eles saem numa câmara gigantesca. E nisso eles ainda estão resolvendo os enigmas, né? A resposta de um desses enigmas era uma palavra que tinha 7 letras. O Apolo se precipita, né? E ele fala alto em bom som para todo o labirinto escutar que a resposta era Jacinto. Só que não era Jacinto, era exceto. E, mano, assim que o Apolo fala aí a resposta errada, o chão se abre aos pés deles, né? E eles caem. Eles não caem, mas eles ficam ali pendurados numa espécie de precipício, né? Tipo assim, um pendurado no outro, sabe? Como se fosse uma cordinha mesmo, né? E abaixo deles tem um rio de fogo, mano. E adivinha só quem tava lá? Isso mesmo, Hélio. Hélio tava lá, né? E com toda a sua áurea antiga, poderosa. Claro que Hélio também estava muito irritado, né? Então, assim, o Apolo tem um plano. Ele fala pra Meg, a Meg tava, tipo, mais ou menos ali abaixo dele, né? Então ele manda a Meg, tipo, pegar impulso, né? E usar ali as suas espadas pra poder se apoiar no outro lado ali do penhasco, né? E é exatamente isso que Meg faz. Nisso, o Apolo vira pro Grover e fala pro Grover soltar ele. E o Grover, né, sem nem hesitar, solta o Apolo cai. Só que assim que o Apolo atinge o rio lá, ele começa a ter uma conversa telepática, sabe, com o Hélio. Ele fala assim: pô, cara, na moral, abaixa esse fogo aí. Então, assim, o Hélio abaixa o fogo, né? Mas, assim, o Hélio faz o Apolo prometer que ia libertar ele, né? Que depois de toda aquela confusão, Hélio seria libertado. O Apolo promete, apesar aí do seu histórico de quebrar promessas, mas, assim, o Apolo vai falar que tava tudo certo, que Hélio seria libertado sim, né? Porque Hélio também tava de saco cheio de ficar ali preso no labirinto, né? Preso a Medeia. Finalmente, eles encontram a Sibila ali presa, né? Eles resolvem mais enigmas. Eles conseguem ali alcançar a Sibila. Só que, mano, tudo tava indo bem demais, né? Porque assim, né? Tava tudo dando muito certo. E, cara, é nesse momento que Medeia aparece junto com mais guardas Pandai. E a Meg, assim, no movimento rápido, ela vai lá e usa suas espadas gêmeas e corta as correntes que prendiam a Sibila. No exato segundo que ela faz isso, essas mesmas correntes que antes estavam na Sibila, elas passam a ficar no Apolo, sabe? O Apolo, então, se vê completamente preso ali com as correntes. E, cara, assim, o Apolo, ele cai no chão, sentindo muita dor, gritando, porque, cara, ele tava literalmente sendo torturado pelas correntes, porque, assim, era muito quente. Inclusive, ali no meio dos guardas Pandai estava a Clave, só que assim, o Clave não tinha traído Apolo, Meg e Grover. O Clave, na verdade, foi espancado, né? Ele foi ali capturado, porque ele traiu foi a sua raça, né? Ao se juntarem a Apolo e aos seus amigos, né? Aos seus amigos, eu digo aos amigos do Apolo. Enfim, Clave estava lá completamente ferido, cheio de hematoma. Medeia, então, decide aí começar, né, ali os preparativos, ali os negócios dela para poder pegar a essência do Apolo. Medeia então começa a cantar, etc. O Apolo, ele começa ali como? A sentir as mudanças. O Apolo começa a ficar ainda mais debilitado, porque ele já estava debilitado com os negócios ali das correntes. Aí quando Medeia começa a cantar, o negócio que estava pior parece que piora ainda mais. Aí, Meg e Grover ficam ali cantando, fazendo toda uma apresentação. O Grover fica ali, tipo, tocando, né, com a flauta dele. Isso tudo pra distrair a Medeia. Cara, mas a Medeia fica, tipo, muito puta, sabe? Ela se irrita mesmo de vez, ela surta e prende Meg e Grover em 2 casulos de vento. A Herófila, né, a nossa querida Sibila de Eritreia, também dá aí a sua contribuição, né? Ela não canta, nem dança, nem nada do tipo. Mas assim, ela vira pro Apolo, ela dá aquela moral pro Apolo. Ela fica falando assim: Apolo, resista. Você é um deus da profecia, isso aqui lá. Você consegue, etc. Então assim, né? É aí que os versos da profecia saem da boca do Apolo. Mas cara,
eram versos sem sentido, sabe? Muito confusos. E é nesse momento, né, que o nosso querido Pandus Clave morre. E, cara, assim, a morte do Clave... eu não sabia se eu ria, se eu chorava. O Clave, né, ele pega ali... Grace, meu Deus, mas para de rir. O Clave, né, que tava ali com o ukulele de combate do Apollo, ele começa a tocar o ukulele, só que assim, ele não sabe tocar direito, sabe? Mas assim, ele só, tipo, toca umas notinhas e tal. E cara, aquilo é o suficiente pra irritar a Medeia. Mas aí a Medeia, que já tava como? Boladona, ela pega uma faca de não sei da onde e, mano, ela finca no Clave. Aí o Clave, ele... sentindo muita dor e tal. Mas assim, né, ele ainda, pô, consegue ali ter forças, né, pra pegar o ukulele de novo e tocar mais uma notinha. Medeia se irrita, vai lá e fica de novo, né, a faca no Clave já pela segunda vez. E eles ficam nessa, sabe? E assim, querendo ou não, é uma cena um pouco cômica. Eu achei. Mas eu também rio de tudo, né? Enfim, Clave morre, né? Agora é a vez de Medeia morrer. Cara, a Piper aparece do nada e, mano, ela pega a Catópolis dela e enfia na Medeia. A Piper vira pra Medeia, né? Nisso, a Catópolis dá fincada na Medeia e a Piper fala: eu lhe pediria para dar um oi a Jason por mim, mas ele vai pros Campos Elíseos. Você, não. Pois é, né? Medeia morre. As Melíades também aparecem, né? Lembra das Melíades, né? Aquelas plantas lá que a Meg tinha plantado lá em Aetaris? Pois é. Elas aparecem ali do nada, né? E elas ficam com aquela coisa lá com a Meg, tipo assim, ah, minha mestra, minha senhora, sei o que, sei que lá. Eu achei elas bem irritantes. Todo mundo ali se recupera, né, da luta, porque assim, as Melíades também enfrentam os Pandai, elas acabam ali com os Pandai. E nisso que tá todo mundo ali se recuperando do choque, eles percebem que assim no chão, né, tinha uma espécie de acróstico. Ou melhor, era um acróstico. Pra você que não sabe, acróstico é tipo um negócio aí que você tem que ler, tipo, a primeira letra de cada palavra, né, pra poder formar ali uma outra palavra. Um negócio assim. E eles percebem que aquilo ali formava a nascida de Bellona. A caverna então começa a tremer, eles correm, eles chegam na saída, eles encontram mais guardas Pandai, né? Incitatus também estava lá. E o que as Melíades fazem? Isso mesmo, as Melíades partem pra cima de todo mundo, mata todo mundo. E também, olha só, eu já ia me esquecendo. Antes deles saírem do labirinto, o Apolo vai lá no Hélio, né, dá aquela moral, e o Apolo vai lá e liberta a Hélio. Então assim, Apolo e Hélio ficam quites. Daí eles voltam pra Aetaris. E mano, nisso que eles chegam a Aetaris, eles encontram a Aetaris, cara, o paraíso. Ou melhor, Palm Springs estava um paraíso. Já não tinha mais nenhum resquício ali dos incêndios, das secas, nem nada do tipo. Tinha um monte de planta, um monte de flor. Tava tudo muito bonito. Inclusive, né, ali a antiga casa da Meg, a mansão McCaffrey, também foi reconstruída pelos espíritos da natureza. Então assim, cara, a casa, tipo, a casa brilhava, assim, de vida, com um monte de planta, um monte de flor. Tava tudo muito lindo, sabe? A Meg fica muito emocionada. Assim, o Apolo, em certo ponto, dessa cena aqui no final, o Apolo chega, né, pra Sibila de Eritreia, e ele fala: cara, tá tudo bem se você quiser ficar aqui, se você quiser construir um lar aqui com os outros espíritos da natureza. A Hierófila fala assim: eu vou pensar, eu vou ver, acho que eu vou ficar aqui mesmo. Apolo, Meg, o Grover vai pro acampamento meio sem, então o Grover não vai. Apolo e Meg, acho que o treinador Redick também, e o Chuck e a Mary, enfim, eles vão para um aeroporto, né, lá da cidade mesmo, para poder se encontrar com a Piper. E nisso que eles chegam lá, tinha um jatinho esperando por eles, né, e lá também tava o caixão do Jason e também a maquete que o Jason tinha feito, né, da Colina dos Templos, do acampamento Júpiter, ali com um monte de templo, né? Aí a Piper vira pra todo mundo e fala: olha só, eu tô indo pra Oklahoma agora e tal, mas olha, vocês que estão indo aí pro acampamento Júpiter, vocês levam aí Jason pra casa, né? Levam a maquete dele, enfim. Nesse momento, o Léo Valdez chega, né, com o Festus. Ele chega sorrindo, fazendo piada, abraçando todo mundo, perguntando cadê o Jason. E nisso que ele olha, assim, tipo, pros rostos abalados de todo mundo, o Léo capta ali a mensagem e ele fica tipo assim: o que foi que aconteceu? Enfim, a Piper vai lá, né, desembucha, ela começa a chorar. O Léo também chora muito, muito, muito mesmo, né? Enfim,
Essa cena foi muito pesada também, sério, tipo... Pois é. O livro, então, termina com a Polly e Meg lá no avião. Nisso, o corpo do Jason tá, tipo, lá atrás. Também eles não iam botar ali o corpo do Jason, pô, junto com eles, né, ali no meio das poltronas, né? Porque também o caixão não cabia. Então, assim, né, o caixão ali tava lá atrás. E o Apollo tá, tipo, segurando, né, a maquete do Jason. Tipo, ele olha, assim, pra maquete, né, enfim. Ele começa a chorar e tudo mais. A Meg até consola ele um pouco. É bem bonitinha essa cena. E o livro termina, né, com aquela frase maravilhosa, linda, que eu tenho certeza que deixou o seu coração apertado. Talvez aquela missão tivesse terminado em um amargo fá suspenso. Nós ainda tínhamos muito a fazer. Mas daquele momento em diante, eu seria mais do que Lester. Seria mais do que um observador. Eu seria Apollo. Eu lembraria. Bom, então esse foi o vídeo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito, muito, muito obrigada. Não esquece de deixar o seu like quando sair daqui, tá bom? E de se inscrever no canal, que é muito importante. Falta só a tumba do tirano, tá bom? Pra gente finalizar aí a nossa série de redescobrindo as provações de Apollo. Me siga nas redes sociais. Todos os links estão aí na descrição do vídeo, né? Vou deixar também o link das minhas fanfics, ou melhor, o link no meu perfil no Social Spirit. Mas lá você pode acessar e dar uma olhadinha nas minhas fanfics, que são bem doidinhas mesmo, assim, tudo fanfics de Percy Jackson, tá bom? Conheça também os outros trabalhos dos outros canais parceiros, também tá tudo aí na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. E lembrando, tá bom? Olha só. Vamos botar avisos de spoiler quando for comentar aí da Torre de Nero, viu? Por favor.